Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Capricórnio. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesada, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser, você também pode deixar um like, um comentário, se inscrever no canal ou hypar. E se você quiser apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões, seja membro e valeu. Vamos lá. Seis de paus. O Papa. O Rei de Copas. O 2 de Copas. Você está chegando em um momento da sua vida que ele é um momento muito esperado por você. Um momento que existe muito essa energia de chegada, sabe? Você chegando em dias melhores ou em um lugar melhor, uma situação de vida melhor. E esse momento, ele parece que ele, de certa forma, te surpreende, sabe? Ele traz essa sensação de que, uma sensação assim, nem eu imaginava que eu ia conseguir chegar aqui. Nem eu imaginava que eu conseguiria sentir essa alegria, me sentir vitoriosa, sentir que as coisas deram certo, ou sentir que... acho que principalmente isso, sentir que as coisas deram certo, sabe? Sentir que as coisas finalmente estão bem, vão ser boas, vão dar certo. E com esse Papa, fala que essa energia era uma energia muito aguardada por vocês, né? Ela pode ter sido aguardada através da fé. Vocês tinham muita fé de que isso iria acontecer. Mas também essa energia do Papa, ela me traz aquela sensação da força divina que te ampara nos momentos em que você não consegue acreditar tanto, sabe? Então, uma sensação de que as coisas estavam certas, de que isso era seu, tinha que acontecer e aconteceria, de que esse momento bom aconteceria. Assim como também me traz a sensação de que para muitos de vocês pode ter sido uma coisa que vocês pediram muito. Buscaram, né? Caminharam em direção a isso. Essa carta do 6 de paus, com ele em cima de um cavalo, traz muito essa sensação de que vocês buscaram, vocês se esforçaram. Às vezes com fé, às vezes acreditando muito, às vezes não conseguindo acreditar tanto no futuro, mas ainda assim buscando. E no fim das contas, fé acaba representando isso, sabe? Fé não é aquele acreditar cego, aquele acreditar ignorante, né? Eu não sei se vai, eu não sei se é possível, eu não sei se é viável, mas eu vou continuar sempre me obrigando a dizer que é, porque essa é a norma que chamam de fé. Não.
É fé no sentido de que existiram momentos mais difíceis, momentos mais baixos, momentos mais desafiadores. Existiram momentos em que vocês estavam mais motivados, mais confiantes, outros nem tanto, mas vocês estavam ali. Vocês estavam em cima desse cavalo, seguindo em frente. E essa atitude de vocês é um sinal de fé muito mais concreto do que simplesmente ficar repetindo, reafirmando coisas ou sustentando ideias. Então esse é um momento de vocês chegarem numa situação de vida, num momento da vida de vocês que surpreende vocês. Surpreende com vocês sendo recebidos por algo que é bom para a vida de vocês e tendo essa sensação de que aquilo que vocês buscaram deu certo, de que isso foi realizado, de que isso foi atendido, porque a espiritualidade, o Pai Divino estava do seu lado. E esse momento em que vocês chegam, né, nessa nova situação de vida, ele é um momento que parece que desperta dentro de vocês ou ressignifica muitas coisas dentro de vocês. Essa carta do Rei de Copas, ela fala daquele momento de transcendência, e ele é um momento que parece que é o momento de se ultrapassar um véu na vida, sabe? De entender, de ver coisas mais profundas e coisas mais sutis e manifestar um sentimento verdadeiro. Essa carta, ela traz muito a sensação de que vocês vão ver em breve além do que vocês estão vendo hoje, sabe? Enxergar coisas, sentimentos, um amor que vocês não enxergavam antes. Parece que o que vocês viviam antes desse momento, de alguma maneira, obstruía, né, a capacidade de vocês de ver certas coisas, principalmente essas coisas mais sensíveis, essas coisas mais sutis, mas que são muito importantes para a sua vida. Essa carta do Papa, ela tá emanando aqui muito uma energia de algo que foi pedido, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não sei se não me parece que foi vocês exatamente. Parece que vocês estavam seguindo, mas talvez uma outra pessoa tenha pedido muito por vocês. E isso foi muito importante também, sabe? Alguém que pediu muito por vocês, que intercedeu muito pela jornada de vocês, de chegada até aqui. E não dá para negar que, existindo, né, que essa pessoa, ela também pediu para que vocês vissem aquilo que vocês não estavam conseguindo ver. Não no sentido de obrigar vocês a entender alguma coisa, mas no sentido de fazer as coisas serem reveladas, sabe? Parece que tinha algo, um sentimento, algo a ser revelado aqui. Algo que vocês não conseguiam ver. Mas que vocês sabiam de alguma maneira que estava aí dentro. Até um pedido parece para que vocês recuperassem certas capacidades, sabe? Capacidades mais místicas ou mais mediúnicas. A capacidade de ver além das coisas, sabe? Porque parece que nessa busca de vocês estavam tão focados em resolver certas coisas que vocês acabavam tendo essa dificuldade de ver além. E essa energia de uma outra pessoa pedindo ou intercedendo por vocês, ela é muito representada por essa carta, sabe? Porque essa carta do 2 de copas, ela traz a energia de outra pessoa aqui, de um amor, sabe? De um amor que talvez estava aqui esperando ser visto por vocês, ou esperando que vocês estivessem num momento de vida em que vocês conseguissem viver esse amor.
sabe? Mas também, né, se a gente voltar naquele caso citado anterior, a gente fala de vocês chegando nesse momento de vida em que há essa abertura de consciência. E com essa abertura de consciência vocês veem essa pessoa. Vocês veem uma pessoa que está aqui apresentando um sentimento que é especial, que é único. E esse personagem aqui, ele representa de certa forma vocês, e vocês podem ver que ele estende a mão e toca a copa do outro personagem como se tivesse uma certa surpresa, uma certa admiração com esse sentimento. Como se olhasse e tentasse entender, nossa, que lindo isso que está aqui. Eu não sabia que esse sentimento estava sendo ofertado para mim. Então, um momento em que vocês veem o quão lindo, o quão importante, o quão valioso e é aquilo que está sendo ofertado para vocês. E isso é muito bom porque parece que da mesma maneira como vocês não esperavam, se surpreendem por de certa forma nem esperar chegar nesse lugar, sentir essa vitória, essa alegria. Parece que tem também parece que tem algumas pessoas que nem esperavam mais ser amados, sabe? Algumas pessoas que ou que não esperavam mais ser amados, ou que já estavam tão cansados, né? Alguns de vocês já estavam tão cansados que parece que estavam vendo, né, o amor de uma maneira muito talvez nem como amor, né? Talvez assim, não, o que eu vou ter na vida a partir de agora vão ser apenas relacionamentos. E esses relacionamentos, eu posso tê-los, eles vão ter regras, eles vão ter normas, eles vão ter acordos, eles vão buscar ser com uma pessoa que me trate bem, com que eu trate bem, mas sem a pretensão de que ele seja um amor verdadeiro. Talvez alguns de vocês até desacreditando da existência do amor. E aí quando, nesse momento todo que vocês estão prestes a viver e vendo, né, esse amor que te é ofertado, fica meio que aquela sensação, nossa, mas eu já tinha dito para mim mesma há tanto tempo que isso daqui não existia, que um sentimento com essas características, com essa verdade, com essa intensidade não existia, que quando você vê, parece uma coisa meio fora da realidade, sabe? Aí você precisa pôr a mão, você precisa tocar para saber que é real, sabe? Para ter certeza de que é real, de que existe, de que está ali na sua frente, de que não é uma miragem. Valete de ouros. Rainha de copas. Cavaleiro de paus. E 7 de ouros. Vocês vão receber ou fazer. Eu acho que talvez a energia seja muito mais de receber, né? Mas vocês vão receber ou fazer uma proposta. Uma proposta de amor, né? A gente tá falando de amor. Uma proposta de união, de amor, uma proposta sólida, uma proposta confiável. E essa proposta, ela tá relacionada com essa rainha de copas, que fala, assim, sobre os mesmos aspectos que a gente tem aqui no Rei de Copas, de sensibilidade, de mediunidade, de coisas profundas, só que ela traz uma coisa aqui, que às vezes ela fala que as coisas são bem sofridas, sabe? Que os sentimentos são bem sofridos, meio melancólicos, que certas relações, às vezes, elas nos levam a viver grandes desafios afetivos
Relações, né? Elas não necessariamente, não é. Às vezes a gente mede muito as relações pelas experiências boas que a gente vive. Como se tudo fosse só sentir algo bom e aí as coisas se tornam vazias, se tornam uma eterna busca pelo prazer. Mas na prática, amar alguém, ter uma relação com alguém, pode sim envolver momentos de dificuldade e de sofrimento. E eu sei que a maioria de vocês que estão ouvindo isso não gostam de ouvir isso, que muitos de vocês às vezes até vão abandonar a leitura e tudo bem, né, por conta desse tipo de argumento. Mas eu vou dar um exemplo que eu acho que fica bem mais claro de entender, né? Às vezes a gente, por exemplo, ama muito uma pessoa e essa pessoa fica doente, né? Vamos supor que essa pessoa passa a ter aí alguma doença de difícil tratamento ou até doenças que não têm cura, né? Que tem tratamento, mas que não tem cura. Existem diversas doenças do cotidiano, vamos dizer assim, né? Que se tornaram doenças do cotidiano, né? Psoríase, por exemplo, né? Eu já conheci casos de pessoas que sofriam com psoríase e é uma doença muito triste, né? Uma doença muito degradante, assim, e não tem cura, né? Também não tem um tratamento muito eficiente ou um tratamento específico, então você sempre tem que voltar para o hospital, sempre tem que... É aquela coisa, você vai administrando. Então, da mesma maneira que se torna sofrido para aquela pessoa que tem essa doença, se torna sofrido para a pessoa que tem que ajudar essa pessoa que tem essa doença. E é engraçado não, né? Que horror. É curioso porque às vezes algumas pessoas, né? Às vezes a gente descobre uma doença, uma questão e o nosso companheira não consegue lidar com essa questão e às vezes se afasta da gente, né? Às vezes nos deixa ou encontra ali um motivo para dizer que as coisas não estão dando certo. Mas é óbvio que uma pessoa nessa situação vai ter ali o seu humor prejudicado, coisas boas que vocês faziam antes talvez vão ficar mais custosas de se fazer agora. Eu estou dando esse exemplo para que vocês entendam que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente vê as coisas, com a forma como a gente interpreta a felicidade, o amor, porque às vezes a gente vive muito uma busca pelos prazeres, sabe? E nessa busca pelos prazeres, a gente acaba às vezes abandonando pessoas que a gente ama muito, apenas porque a gente tá tão acostumado a, a, a viver orientado aos prazeres, que quando surge algum desconforto, a gente cria situações para se livrar, por mais que esteja ligado a pessoas que a gente ama muito. E eu nem sei por que essa mensagem veio tão profunda aqui, mas talvez para alguns de vocês tenham isso, sabe? Alguma circunstância que é desafiadora na conexão, no relacionamento de vocês. Eu não estou dizendo que vai ser ruim, tá? Eu só estou dizendo que existe aqui a necessidade de ficar atento a essa mentalidade. A essa mentalidade muito orientada ao prazer, muito orientada ao benefício, né? A gente escuta muito na mídia hoje em dia, né? Que um relacionamento ele tem que vir para somar. Um relacionamento tem que nos fazer bem. Se for trazer coisas ruins, então que nem venha. E a gente escuta, isso é uma red flag, isso é um não sei o que, isso é um não sei o que. A gente escuta tanta coisa que às vezes é disseminada na mídia para vender influência, né, para angariar influência de nós, ou para nos vender coisas que tem esse método, né? Não vamos valorizar para extrair, né? Então enchem a nossa moral, fazem a gente se sentir importante e assim criam uma conexão.
E isso é uma coisa que vem da vida, né? É uma coisa que vem das relações interpessoais. Muitas pessoas querem isso, né? Querem ser validadas naquela sua busca pelos prazeres. E aí a gente vai se despreparando. A gente vai reduzindo a nossa capacidade de compreender, a nossa capacidade espiritual de compreender a vida. Tem alguns países, né? Na Alemanha, por exemplo, que eu vi uma reportagem que eles estão tornando os parques de diversão de crianças pequenas, sabe? Esses parquinhos de bairro, mais perigosos, entre aspas. Porque tem umas pesquisas que mostram assim, que se o parque ele for muito seguro, ele for assim, todos os brinquedos forem sempre feitos para impedir que a criança caia, para impedir que a criança... isso prejudica o desenvolvimento da criança. A criança, ela perde a capacidade de lidar com a dor, de lidar de desenvolver aspectos físicos, né? De desenvolver aspectos físicos, psicológicos e emocionais de lidar com a dor, de lidar com a dificuldade. E crescem como pessoas frágeis, como pessoas... É aquela velha história quando a gente diz que aquela geração que cresceu se esborrachando na rua de bicicleta com carrinho de rolemã está muito mais preparada para a vida do que aquela que cresceu dentro de um apartamento jogando videogame, protegida de tudo. E por mais curioso que pareça, tem alguns estudos que sugerem que isso daí é uma verdade, né? A gente precisa se expor a algum nível de desafio para a gente aprender a encontrar soluções. Caso contrário, a gente entra nessa energia de que tudo aquilo que nos causa desconforto tem que ser atacado ou rejeitado. A rainha de copas, ela é essa rainha forte, essa rainha emocionalmente forte, porque ela tem esse espírito de sacrifício. Ela ama mesmo quando diante da dificuldade. Ela ama mesmo diante da dor, ela ama mesmo diante dos desafios, tá? Então, principalmente quando a gente fala de vocês recebendo uma proposta, é a proposta de alguém que está disposto a amar vocês nos piores dias também, não só nos melhores dias. Alguém que está disposto a vencer os desafios com vocês. Alguém que está disposto a encontrar soluções para as coisas que são ruins, para as coisas que são dolorosas. Eu acho que isso é muito importante porque a gente fala, se vocês chegam nesse momento até de certa forma um pouco desacreditados do amor, é muito difícil, vai ser um pouco desafiador para vocês passar por essa transformação, por esse processo em que vocês desconectam a vida de vocês de todas as coisas desafiadoras ou ruins que vocês viveram antes. E essa pessoa, a proposta que essa pessoa te faz, não é uma proposta irrealista, sabe? Vamos fingir que nada aconteceu no passado e tudo está bem agora e nós seremos felizes para sempre. Não. É uma proposta muito realista. Porque essa proposta dessa pessoa, ela diz assim, olha, eu estou com você nos momentos bons, mas também estou nos momentos ruins. Eu quero viver coisas alegres e satisfatórias com você, eu quero viver prazeres e desejos com você, mas eu também vou estar do seu lado na luta. E essas duas cartas falam justamente disso. A carta do Cavaleiro de Paus fala do desejo, da vontade, até da sexualidade em alguns aspectos. E a carta do Sete de Ouros fala das lutas, né, dos esforços, do plantio que às vezes demora para trazer um resultado. De coisas de qualquer natureza aqui, mas também de coisas materiais. É uma pessoa que vai estar do seu lado. Vai estar do seu lado no fogo do desejo, dos prazeres e das coisas que vão divertir e satisfazer vocês, mas também vai estar do seu lado na hora de arar a terra, sabe? De plantar as coisas, de cultivar. Isso é muito lindo, sabe?
sei lá, pelo menos eu acho que é para quem tá se conectando com essa leitura, porque a gente não pode, né? A gente não tem condições de mudar certas coisas na vida. Quem dera tivéssemos, né? Tem certas coisas na vida que a gente só pode lidar com elas, a gente só pode superar ou passar por elas. E às vezes tudo que a gente quer é alguém que esteja verdadeiramente do nosso lado. Alguém que não vai encontrar motivos para nos abandonar quando as coisas forem difíceis. Encontrar motivos para nos abandonar quando nós não conseguimos ser a pessoa que nós queríamos ser para o outro. Me veio até uma questão aqui de quando a gente fala, por exemplo, de alguém que está passando por um momento de depressão. Às vezes, a gente, quando está passando por um momento de depressão, a gente se afasta um pouco das pessoas que a gente ama, porque a nossa cabeça está tão confusa que a gente sabe que em algum momento a gente vai ser grosso, a gente vai machucar essa pessoa, mesmo não querendo. Então, talvez para alguns de vocês exista aqui uma coisa desafiadora que vocês ainda trazem desse passado. E por isso surge essa mensagem, né? Por isso essa mensagem vem tão forte aqui agora. Essa pessoa está do seu lado para o que der e vir. Mas também leve isso como uma mensagem para si. Esteja do lado dessa pessoa para o que der e vier. Fundo do maço, o 8 de copas. 8 de copas. E no fundo deste maço, o 4 de copas. Rainha de espadas. Sol. O 4 de copas de novo. E o 5 de copas. Existe aqui muito forte essa energia de que vocês realmente estavam meio que desacreditadas do amor. Vocês nem esperavam mais que um amor chegasse, sabe? Alguns de vocês nem acreditavam mais que o amor era aquilo que vocês pensaram que seria um dia. E nós temos junto aqui a carta do 8 de copas. E a carta do 8 de copas, ela fala muito dessa questão da gente tomar o caminho, né? Tomar o nosso caminho, mesmo quando tem uma série de sentimentos, uma série de sensações ali envolvidas nesse processo, sabe? Esse momento, ele não é exatamente um momento, definitivamente ele não é um momento simples para vocês. Por melhor que ele seja, ele não é um momento simples para vocês. Ele é um momento de seguir o caminho de vocês. De seguir o caminho de vida, de amor de vocês, de se conectar com essa pessoa. Entretanto, ele... Imagina, por exemplo, essa pessoa que está aqui, no 4 de copas, né? Rejeitando esse sentimento especial, né? Esse sentimento divino, verdadeiro, e é que diante de todos esses outros sentimentos, essa pessoa ficou se educando, né? Vocês ficaram, né? Por tudo que vocês viveram na vida, vocês ficaram tanto tempo pensando que era só isso daqui que tinha, sabe? Essas relações apenas contratuais, apenas acordadas. Vocês ficaram tanto tempo pensando que as coisas eram só isso, que quando chega a hora de tomar o caminho de vocês, é uma coisa meio incerta, é uma coisa meio... é uma coisa desafiadora, sabe?
Até porque fica aquele medo de estar trocando o certo pelo duvidoso, sabe? Porque essa carta do 8 de copas fala de deixar certos sentimentos para trás, que seriam essas relações aqui mais rasas, apenas contratuais, sabe? E só que tem uma energia aqui que eu não gosto dela, porque às vezes a gente passa por esses momentos de vida, às vezes a gente é até muito convencido disso pelas pessoas, né? Tem muitas pessoas que eu vejo que têm relações muito duradouras e já compartilharam comigo, assim, né? Amigos, né? Que já compartilharam comigo, assim, falando: não, eu vivo com essa pessoa, tô casado com essa pessoa há anos, mas eu não amo essa pessoa. A gente se respeita, é sempre aquele mesmo discurso, né? A gente se respeita, mas amar a gente não se ama. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que ficam se convencendo de que ter uma relação agradável é o suficiente. Só que a maioria dessas pessoas usam essa relação agradável para substituir o lugar que deveria pertencer ao amor. Então é aquela coisa, acho que a gente fica às vezes tão asfixiado pela busca pelo amor que a gente coloca coisas indevidas no lugar dele. Eu posso ter uma relação agradável com alguém e essa ser uma relação só casual. Ela ser uma relação passageira, sabe? Agora, algumas pessoas parece que se condenam a perder, a ocupar o lugar do amor com coisas que elas mesmas têm certeza de que nunca será ele. E eu entendo as razões, eu entendo as origens, mas a gente tem que lembrar que é responsabilidade nossa seguir o nosso próprio caminho. E se eu estiver trocando o certo pelo duvidoso? Eu acho que não é sobre trocar o certo pelo duvidoso, eu acho que é sobre você tentar. Eu acho que é sobre tentar. No fim das contas, nada é tão certo assim. Todas essas coisas que você acha que é certo, na verdade eu até sinto isso, né? Porque essa carta aqui também fala do desânimo, né? Eu acho que todas essas coisas que você achava que eram certas, você já perdeu de alguma maneira. Você deixou de fazer coisas, deixou de seguir um caminho, pensando em não trocar o certo pelo duvidoso, mas essas coisas que pareciam certas se mostraram frágeis e se esvaíram. Talvez alguns de vocês tenham passado aqui por 3 relacionamentos significativos e esses 3 relacionamentos se foram. E agora é hora de vocês olharem assim: não, tudo bem, eu tive esses relacionamentos, eu tive essas relações, foram desafiadoras, em alguns momentos foram boas enquanto durou, mas parece que chegou a hora de você sair desse lugar. De você sair desse lugar espiritual, desse lugar mental, onde tem essas relações antigas, sabe? De você se desconectar disso, porque parece que em alguma medida você estava conectada a essas relações antigas, porque elas eram a lembrança, por pior que tenham sido as coisas, ainda que elas tenham acabado, elas eram a lembrança de algo que foi alguma coisa um dia, sabe? Então foi alguma coisa. E você se apoiava muito nisso para te dar algum conforto, para dizer para si mesma que você viveu alguma coisa. E ok, faz parte da sua vida, faz parte da sua história. Mas você não tem que ficar vivendo dessas migalhas, sabe? Confortando o seu espiritual com essas coisas que um dia foram significativas e hoje são só passado. É hora de você deixar certos sentimentos, certas conexões, certas ligações antigas. E aqui eu falo de ligações antigas já perdidas, tá? De coisas já perdidas. Você tá
A carta do 5 de copas fala isso, né? De alguém que olha para coisas que já acabaram. De alguém que lamenta ou que fica conectado com coisas que já acabaram, já se esvaíram, já se esgotaram e não tem mais nada para trazer para sua vida, enquanto nas costas dele, né, no sentido do caminho de seguir em frente, tem ali algo bom, algo único, algo especial. Então é hora de virar as costas para o lado certo, virar as costas para o passado e estar de frente para o futuro, estar de frente para aquilo que, para esse amor que está aqui na sua vida agora, te oferecendo esse sentimento verdadeiro. Tá. A Rainha de Espadas fala que é hora de resolver as coisas. Fala que esse momento ele vai te dar clareza e inteligência para resolver as coisas e vai dar muito certo. O sol vai brilhar. E vocês não precisam mais se afastar do sentimento, vocês não precisam mais lamentar o passado. Agora vocês têm no presente tudo aquilo, né, tanto essa prosperidade aqui, de ser esse cavaleiro dos 6 de paus, que chega nesse lugar bom na vida, quanto a companhia dessa pessoa que está do seu lado para o que der e vier. Diferente dessas pessoas, desse passado que você tem que deixar que não estiveram. Né? Agora vai dar certo, o sol vai brilhar. Vai dar certo. O Pai Divino tá intercedendo aqui por vocês. É isso que eu sinto aqui nessa leitura. Eu espero que ela tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.